leis injustas e cruéis. No vídeo de hoje vamos estar abordando a respeito de um período que ocorreu nos Estados Unidos, principalmente envolvendo as questões raciais, que mexeu com a vida dos negros recém-libertos e dos seus descendentes. Hoje estaremos falando a respeito de um dos momentos mais delicados da história americana, onde um homem negro, mesmo sendo livre, não teria todos os direitos de ser livre. Hoje estaremos falando sobre as leis Jim Crow. Não perca nenhum detalhe do que será dito aqui no canal Jornada na História. Pessoal, só aquele favor que eu sempre peço a vocês, antes de mais nada, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo, e para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História. Aqui você achar conteúdo de qualidade que ajuda você a estudar e compreender melhor os fatos históricos e faz você embarcar por uma incrível jornada pela história. Pessoal, então, ao falar sobre as leis de Jim Crow, estamos falando de um período muito, mas muito delicado na história dos Estados Unidos. Até porque quando nós vamos analisar esses fatos envolvendo tais leis, nós temos que compreender que esse período pode ser considerado um período conturbado e difícil na história americana. Até porque a segregação que havia por trás dessas leis era uma segregação pautada por leis. Ou seja, não era algo criado da cabeça das pessoas comuns, não. Era o governo que promovia isso. Então isso é algo muito importante a ser analisado e estudado. Mas afinal de contas, como surgiu as leis de Jim Crow? Bom, as leis de Jim Crow, elas têm por origem terem surgido ali no período da reconstrução dos Estados Unidos. O período de reconstrução ocorreu ali por volta do século XIX, com o fim da Guerra Civil Americana entre o norte e o sul dos Estados Unidos, ocasionando assim a libertação dos escravos em todo o país. É claro que muitos dos sulistas não aceitaram de maneira alguma os escravos recém-libertos terem os mesmos direitos que os brancos, mas devido à questão da obediência, à união e, ademais, estados que estavam interligados à Constituição americana, teriam que obedecer aquilo que estava sendo colocado perante eles. Só que com o passar do tempo e a chegada de novos governantes, algumas coisas foram se modificando. Para vocês terem uma ideia, houve alguns presidentes que chegaram a dizer que não interfeririam mais no Sul, e a partir disso, muitos governantes do sul dos Estados Unidos começaram a criar leis com a ideia de segregar negros e brancos, ou seja, mantê-los afastados. Tanto que, você sabe de onde vem a origem do termo Jim Crow? Bom, ao que parece, Jim Crow vem do ator Thomas D. Rice, que criou o personagem na música Jump Jim Crow, aonde ele praticava blackface, que hoje é considerado um ato racista bem pesado e não deve ser praticado de maneira alguma. O que seria blackface? Blackface era quando um ator branco se pintava de negro com carvão para interpretar personagens negros. Logo, assim denegria a imagem dos negros perante o público, querendo causar humor e tudo mais. Só que com o tempo, esse personagem ele foi sendo interligado às leis relacionadas aos negros. E a maior ironia das leis de Jim Crow era que separados, mas iguais. Mas aonde havia essa igualdade mesmo? Não havia. E eu vou explicar por que não havia. Porque pare e pensa comigo. Por mais que essas leis de Jim Crow queressem acometer a igualdade entre brancos e negros, não havia essa igualdade. Até porque, imagine o seguinte, um homem negro e um homem branco adentram dentro de um dentro de um bonde. Só que, primeiro de tudo, eles não poderiam adentrar o mesmo bonde. Seria bonde para negros e bonde para brancos. E, primeiro de tudo, o bonde que era para os brancos estava em melhor estado. O dos negros em péssimo estado. Escolas, escola para os negros, escola para brancos. A escola para brancos com toda a qualidade de ensino. A escola para negros em uma qualidade muito abaixo do esperado. Era assim que funcionava a segregação dos Estados Unidos.
Normalmente, aquilo que era voltado para os brancos possuía sempre uma qualidade maior e bem mais tratado. A dos negros já era abandonada. Houve um caso de um homem ao qual ele se encontrou, eu estava lendo isso no artigo, em uma situação de ferimento e tudo mais. E ele foi levado para o hospital, e isso aconteceu nos anos 30, 1930 por aí. E quando ele chegou naquele hospital, os médicos viram que ele estava ferido, os médicos pegaram ele, se negaram a tratá-lo e mandaram ele para um hospital de negros. E dias depois aquele homem acabou morrendo, porque ficou ali aguardando atendimento num hospital onde estava uma superlotação e não havia meios de tratar aquele homem. Ou seja, essas leis, elas ocasionaram mais separação e desigualdade do que algo igualitário. E essas leis perduraram por muito tempo, pessoal. Como eu falei, do século XIX e do século XX. Início ali do século XX. Mas você deve estar se perguntando, professor, se essas leis ocasionavam isso, e as pessoas negras não faziam nada? Pelo contrário, fizeram e fizeram muito. Um dos casos mais conhecidos ocorreu ali por volta dos anos 50, conhecido como Brown versus o Ministério da Educação, o Conselho Educacional, aonde um homem ele quis matricular a sua filha na escola, que já estava permitido a matrícula de crianças negras em escolas e tudo mais do sistema educacional, e a escola se negou a receber a menina porque ela era negra. Então ele entrou com um processo na justiça e tudo mais, e foi dado causa-ganha. Então foi se tornado ilegal não receber uma criança de cor em uma escola, ou seja, não poderia privar crianças negras de terem um acesso devido à educação. E outros casos que aconteceu, como por exemplo, como eu citei aqui, até mesmo no vídeo de Martin Luther King e Malcolm X, eu vou deixar até aqui no card se você não assistiu, sobre Rosa Parks, porque havia ainda aquela segregação em transporte. Porque, gente, para vocês terem uma ideia, antes de eu prosseguir, a segregação promovida pelas leis de Jim Crow, elas estavam incluídas em hotéis, estavam incluídas em escolas, bares, lojas, ou seja, uma loja só para brancos, os negros não poderiam adentrar ali, ônibus a mesma coisa, se entrassem tinham uma parte que poderiam ocupar e a outra parte os brancos deveriam ocupar. Foi o caso de Rosa Parks, uma costureira que ela estava cansada de trabalho, ela sentou, e um homem branco queria sentar, ela falou, não, não vou levantar, eu estou cansado e tudo mais, e ela acabou sendo presa. Isso gerou revoltas e movimentação de alguns grupos negros em relação e busca aos direitos dos negros. E um desses participantes foi até mesmo o reverendo Martin Luther King, que eu já citei até mesmo nesse vídeo que eu já coloquei no card, sobre o racismo, pela luta de igualdade dos negros. Bom, as leis de Jim Crow não duraram por muito tempo, tanto que elas foram caindo por terra ali quando ocorreu o movimento de direitos civis, ali por volta de 1964, e o movimento pelo direito a voto em 1965. A realidade é, as leis de Jim Crow caíram por terra, mas o estigma do racismo ainda perdura, e muito, em alguns locais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha, não deixe de dar o like, é muito importante aqui para o canal. E para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, aqui você vai achar conteúdo de qualidade. E pessoal, fica ligado lá no Instagram, hein? Vira e mexe, eu estou postando algumas coisas bem importantes e bem legais para vocês estarem nos acompanhando. E ó, para isso, ó, nos segue lá nas nossas redes sociais. Lá você vai encontrar conteúdo de qualidade e você consegue conversar comigo. Vem bater um papo comigo, vem tirar suas dúvidas. Estou aqui para te ajudar. Bom, pessoal, ó, lavando as mãos, vai sair, coloca a máscara e ó, vamos vencer esse coronavírus. Maravilha? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha um excelente final de semana e temos um encontro na quarta, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!